Olá, eu sou o Vinícius, esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. E esse vídeo de hoje, esse bate-papo nosso de hoje, é para você que não consegue desapegar do seu ex, ou para você que assistiu Hit, Conselheiro Amoroso, e agora acha que precisa saber de todas as informações do seu crush antes de se declarar para ele. Ou para você que assistiu a minissérie Você no Netflix, e ficou com vontade de imitar as estratégias lá do Joe, né? Nesse caso, além do vídeo, eu aconselho para você terapia e muita oração. Mas vamos lá, o tema hoje é o seguinte: stalking. Como é que está essa questão do stalking no Brasil? Ele realmente virou crime ou não? E se ele virou crime, como é que funciona esse crime de stalking no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso bate-papo. Então, roda a vinheta que eu já volto. Não, pera, não tem vinheta. Aqui o negócio é sem enrolação, eu esqueci. Então vamos lá. Que conversa é essa de stalking ser crime no Brasil? Antes vamos saber um pouquinho sobre o que é o stalking, né? Stalking é uma palavra de origem inglesa que muito tempo atrás ele era utilizada no ambiente de caça. Você sabe que os ingleses gostam muito de caçar. Quem já viu aquela série da Rainha Elizabeth, The Crown, vai ver que tanto ela quanto toda a realeza sempre adoraram caçar. É um esporte nobre na Inglaterra. Então esse termo era relacionado à perseguição da caça. E com o tempo ele migrou para a perseguição das celebridades por parte dos paparazzi, né? E hoje ele se popularizou no mundo todo como uma perseguição às pessoas, à rotina das pessoas, à vida das pessoas. O fato de você ter uma curiosidade sobre a vida de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você admira, isso não é necessariamente ruim. Quando você cruza determinadas linhas, que a gente vai ver hoje, aí a gente já está começando a falar de stalking. Então como é que funciona esse negócio de stalking, né? O stalking ele pode ser físico ou virtual, que é o cyberstalking. E todo mundo conhece alguém que acompanha a vida das pessoas que admira. Todos nós já entramos na página de alguém, já tivemos curiosidade de saber mais sobre alguma determinada pessoa. E até aí tudo bem, né? Isso é uma mera curiosidade e curiosidade não é crime. O stalking começa, a perseguição começa quando essa curiosidade pela vida da outra pessoa começa a afetar a rotina dela, começa a influenciar na vida dela, a gerar impactos negativos. A partir desse momento, a gente já não está falando mais de uma curiosidade saudável, a gente está falando de stalking. E desde abril desse ano, 2021, entrou em vigor o artigo 147A do Código Penal, que cria o crime de perseguição, popularmente conhecido como crime de stalking. Ah, Vinícius, mas então agora eu entrar para ver a vida de uma pessoa, para eu comparar, o cara tá me devendo e eu não posso saber se ele tá indo para a praia ou não, senão quem tá cometendo o crime sou eu, não posso olhar o Insta dele para ver se ele foi para a praia. O cara falou que não pôde ir na aula porque estava doente, ou não posso olhar o Face dele para confirmar se ele realmente está doente ou estava na balada de ressaca. Calma. Não é todo e qualquer acompanhamento da vida alheia que vai ser considerado crime de perseguição. Pela legislação nova, o crime de perseguição ele precisa preencher alguns requisitos. Para que seja considerado crime, é preciso que essa perseguição ela vem acompanhada de algumas características, como, por exemplo, ameaça à integridade física e psicológica da pessoa, perturbação da privacidade da pessoa, restrição da liberdade de locomoção da pessoa. Então, havendo a violação dessas características, a gente está diante do crime de perseguição ou stalking. Então pode ficar tranquilo, pode continuar acompanhando seus devedores nas redes sociais, aquele cara, aquela guria que te deu um bolo porque falou que estava doente, aquele seu paquera que falou que ia dormir cedo, pode continuar checando se ele está online no WhatsApp. Isso aí não chega a ser crime de perseguição, tem que juntar uma série de fatores. Então, para ser crime, a perseguição tem que ser reiterada, tem que haver ameaça à integridade física ou psicológica, tem que haver
restrição à capacidade de locomoção e, finalmente, tem que, de alguma forma, invadir e perturbar a esfera da privacidade ou liberdade individual da pessoa. Preencheu esses requisitos, estamos diante do crime de stalking, artigo 147-A do Código Penal. Começou agora, meses atrás, a vigorar essa lei. E qual que é a pena para quem comete esse crime de stalking, de perseguição? A pena vai de 6 meses a 2 anos, mas em determinadas circunstâncias ela pode chegar a até 3 anos de prisão. E que circunstâncias são essas que podem aumentar a pena? Se ela for cometida contra crianças, aqueles anjinhos que bagunçam a casa inteira. Adolescente, aquele ser que vive no quarto dele, só sai de lá quando o Wi-Fi dá algum problema e ele precisa sair para descobrir o que aconteceu com o Wi-Fi. Ou idosos, aquelas pessoas já de idade avançada, né? Geralmente com barbas brancas, calvície, enfim, idosos. E também se o crime for cometido contra mulheres, mas em razão da condição dela de mulher. Se o crime foi cometido especificamente porque ela era mulher, também pode chegar a 3 anos de prisão essa pena. E como que a gente pode identificar se nós estamos efetivamente sendo vítimas ou não de perseguição? Existem algumas características que você pode começar a acompanhar. Se você estiver passando por esse tipo de situações, pode ser que você esteja sendo vítima de perseguição. A principal delas, ou a mais comum, é quando a pessoa começa a sofrer medo de sair de casa. Ela sabe que se ela sair de casa, ela vai dar de cara com aquela pessoa que vive acompanhando a vida dela, ou então se ela sair de casa, daqui a pouco chega mensagem no celular dela, saiu de casa, foi dar uma voltinha, né? Foi em tal lugar, tô sabendo que você passou por tal lugar. Outra característica é quando você começa a sentir necessidade de mudar a sua rotina. Você sabe que se você for pegar o ônibus no ponto de ônibus, naquele horário, você vai acabar cruzando com aquela pessoa que está acompanhando o seu dia a dia, sua rotina. Você sabe que se você for na academia, naquele horário, você vai encontrar com aquela pessoa. Então você muda começa a se ver obrigado a mudar os seus horários, mudar suas rotinas, para não ter que se encontrar todas as vezes com aquela mesma pessoa que está sempre te abordando. Outra coisa que acontece com quem está sendo vítima de perseguição ou de stalking, necessidade de bloquear determinados telefones ou determinados perfis de redes sociais, porque a pessoa entra em contato com você o tempo inteiro, fazendo inclusive cobranças absurdas, como se você estivesse em algum relacionamento. Outra questão que pode ser um indicativo de vítima de stalking, quando você começa a sentir necessidade de trancar as suas redes sociais. Você não pode mais ter uma rede social aberta ao público, porque aquela determinada pessoa ou aquele determinado grupo sempre te acompanha, te hostiliza, te ameaça em toda postagem que você faz. Também é uma característica que pode estar relacionada ao stalking ou ao crime de perseguição. Tá bom, Vinícius, eu tô achando que eu tô sendo vítima de stalking. O que eu faço agora? Bom, o importante é você registrar isso aí. As delegacias de polícia civil, elas vão te atender. Em várias cidades existem delegacias especializadas para esse tipo de crime. Mas, independente disso, procura uma delegacia de polícia civil e faz um registro de ocorrência. Se você tiver condição de printar a tela, registrar essas ameaças, salvar os áudios, melhor ainda. Mas isso não é imprescindível, não é fundamental. O importante é você ir lá e fazer o registro. Só que tem uma coisa que você não pode esquecer. Este crime, do artigo 147-A, ele é um crime que é chamado de ação penal pública condicionada à representação. Putz, mas que nome é esse? Não se preocupa. Até você conseguir memorizar esse palavrão todo, o crime que você está sofrendo já até prescreveu. O que você não pode esquecer é o seguinte: por ser um crime de ação penal pública condicionada, você precisa deixar claro, quando você registrar a ocorrência, que você quer que aquele fato seja investigado.
Se você não fizer essa espécie de representação, as forças policiais não podem iniciar a investigação. É um tipo de crime em que a vítima precisa deixar claro que ela não está ali apenas registrando. Ela está registrando o fato e ela deseja que o fato seja investigado. E uma característica interessante desse crime de perseguição é que, via de regra, os estudos mostram que as perseguições, o stalking, ele começa no ambiente virtual, mas em várias vezes ele acaba evoluindo para o ambiente físico. Então é importante você identificar se você está sendo vítima de alguém que reiteradamente entra em contato com você de maneira insistente, te ameaça física ou psicologicamente, restringe sua liberdade de locomoção. É importante você tentar identificar se a situação que você está se envolvido é caso de stalking. Se for, faz o registro, não deixa de procurar uma força policial para se proteger. E uma curiosidade aqui, apesar do crime ser recente aqui no Brasil, a lei é de abril desse ano, nós já temos um campeão em Roraima, Roraima ou Roraima? Deixa aí embaixo no comentário qual é a pronúncia certa. Nós já temos um indivíduo em Roraima que conseguiu ser condenado já pelo crime de stalking. Parabéns, campeão. Confie no seu potencial, uma lei com meses de criação, você já conseguiu ser condenado por ela. E deixa aí pra gente no seu comentário, você já foi vítima de stalking ou de perseguição? Já sabia que isso é crime no Brasil? Conta pra gente. Se você gostou do vídeo, se ele trouxe para você algum conhecimento interessante, curte para a gente poder saber que o que a gente está fazendo aqui, esses bate-papos, estão sendo úteis para alguém. Se inscreve no nosso canal. Obrigado pela sua companhia. Toda semana temos vídeos novos. Fiquem com Deus.